aqui todos e todas presentes pelo interesse e também pela presença realmente. Obrigado aos confrades, obrigado aos organizadores que permitiram que nós pudéssemos, havíamos outros programas portanto, foi preciso alterar coisa para que isso pudesse acontecer nesta hora. Então vamos lá, eu faço uma apresentação mais ou menos sucinta da situação, do que se vê, do que se pode entender hoje, e depois então abrimos o espaço para eventuais questões ou comentários. Nós estamos aqui, estamos diante de um fato, de uma situação muito complexa, ela não é confusa não, ela é muito complexa, e claro que para um trabalho de esclarecimento deveríamos ocupar mais tempo para que isso fosse melhor clarificado, porque muitos elementos estão em jogo e que não são evidentes normalmente. Para aqueles e aquelas que alimentam a informação sobre essa região ou sobre Israel, a partir somente dos noticiários, de jornais e dos comentários um pouco tendenciosos ou não tendenciosos, mas às vezes falta de informação dos próprios jornalistas, dos meios de comunicação, não é evidente um esclarecimento em uma hora, alguma coisa, ok? A situação aqui supõe uma certa convivência e um certo, eu diria, mesmo de estudo sobre a realidade histórica de tudo isso, para entender um pouco a complexidade. Mas vamos lá. Todos sabem, então, que a partir do sábado de manhã passado, que era o último dia da festa de Sukkot, da Simchat Torah, Israel e todo mundo surpreendemos com o que aconteceu, porque de manhã, às 7 horas da manhã, todo mundo já estava anunciando nos jornais, nos meios de comunicações aqui em hebraico, o acontecimento que havia tido uma invasão a partir do sul. Então, vocês têm uma ideia, só para deixar mais ou menos claro o mapa, imaginário, é claro, a parte do sul do país, de Israel, faz fronteira com o Egito numa parte, depois com onde está a chamada faixa de Gaza, que dá para o Mediterrâneo. E essa faixa de Gaza é uma extensão que normalmente 50 quilômetros, mas como ela tem uma parte de entrada a dois lados, toda a fronteira de Israel com Gaza completam 65 quilômetros, ok? É um pouco retangular, que dá para o mar. Esses 65 quilômetros, ela tem uma largura mais ou menos de 12 a 14 quilômetros. Então, nesse espaço de 50 a 14 quilômetros, vivem aí em torno de 2 milhões e 200 mil pessoas hoje. Esse é o quadro. Então, uma pequena fronteira é com o Egito, outra fronteira é com o Mar Mediterrâneo e outra fronteira é com Israel. Esse é o quadro, então. Então, isso não é a situação de Israel quando se pensa na a região, então, central do país, que não há comunicação dessa realidade com outros territórios chamados Autonomia Palestina, que está na região da Samaria, centro do país. Então, esse é o quadro. Então, essa região aí foi invadida. Nesses 68 quilômetros de extensão, foi aí que houve a grande invasão. As razões por que dessa invasão, certamente Israel já tem os dados, claro, da grande falha ou negligência do sistema de proteção, mas é claro que esse trabalho será feito depois dos acontecimentos, depois de a coisa acalmar e tiver que conseguir uma revirada da situação atual. Mas é claro que houve uma negligência, houve uma falha. Por que a falha? Então, primeiro, é um grande choque, surpreendeu todo mundo, e surpreendeu também a forma do ataque, não é somente o ataque, surpreendeu sobretudo a forma do ataque. Qual é a forma do ataque? Foi que nesses 68 quilômetros de extensão, Israel construiu então uma barreira de proteção com mais de 25 metros de profundidade, com um sistema de sensor interno na terra, onde percebe-se, então, se eles estiverem fazendo um túnel, esse sensor vai acusar. Então, portanto, como eles entraram muitas vezes através de túneis muito bem construídos, Israel se protegeu disso. E na parte externa, a parte superior, havia um sistema de sensor também que acusa toda aproximação a essa grande proteção. O que houve não se sabe, que eles chegaram até a fronteira, e furaram, na extensão de 68 quilômetros, eles furaram 30 entradas simultâneas, ao mesmo tempo. Chegaram com tratores ou com bombas, na mesma hora eles explodiram as câmaras, desceram do céu com um sistema de asa delta, atiraram sobre as torres de controle, matando os soldados na hora, era 6 horas da manhã, estava escuro ainda, e na mesma hora eles romperam
a cerca e entraram, então, nessa extensão em 30 lugares. Entraram hoje em mais ou menos em 1.200 terroristas. Muito bem armados, com caminhonetas e jipes e motos, mas muito bem armados, não somente com metralhadoras, mas com explosivos, com pequenos mísseis de curto alcance. Eles entraram nessa extensão de Israel, você tem mais ou menos 30 pequenos povoados, são pequenas fazendas e pequenas cooperativas agrícolas. Então, esses grupos estão estendidos nessa região, mais ou menos de 500 metros da fronteira, até 10 quilômetros da fronteira. Então, essa zona aí foi muito bem estudada. Essa zona, eles pegaram em poucos minutos toda essa população, porque o pequeno exército que estava aí não foi suficientemente capaz de reagir. Houve pequenas resistências, mas o exército deles estava muito bem equipado e vieram com toda a determinação, então foi matando todo mundo. Então, em mais ou menos em 20 minutos a meia hora, eles invadiram todo esse povoado desses 25 pequenas organizações agrícolas e pequenos kibbutz, todos foram tomados por eles. Quando, então, a informação chegou para o sistema de Israel que havia uma invasão, é claro que o exército se prontificou já a voltar a atacar, ou a se direcionar para essa região, e eles, nesse mesmo momento, um grande grupo de carros continuaram a viagem. Então, eles chegaram, por exemplo, até Ashkelon, Ashdod, ou Rehovot, cidades de 25 quilômetros de distância, e já invadiram a cidade diretamente no centro e atirando na rua. Qual era o objetivo? Uma parte era neutralizar a polícia e tudo mais, e outra era matar gente. Eles sabiam que eles vinham, não voltariam. Todos eles já vinham com um projeto chamado Shahid, portanto, serem mártires. Isso dificultou enormemente. Quando o exército foi para se direcionar a essa região de 60 quilômetros, eles não tinham entendido o tamanho da invasão. Então, foi pensando que tivesse um grupo, por exemplo, não sei, 50 terroristas. Mas quando eles descobriram, toda a região estava tomada por terrorista muito bem armado. Não somente tomado por terroristas, os terroristas tinham tomado os povoados. Então, isso significa que o exército não podia chegar atirando mais. E, ao mesmo tempo, nesse momento, o exército já encontrou um grande grupo de gente já morta, né, e outros feridos. As ambulâncias não podiam também entrar para salvar essas pessoas, porque estava esparramado todo esse grupo terrorista muito bem estruturado. Então, esse causou um choque e praticamente desmontou o sistema de defesa de Israel urgente. Então, até que tudo foi estudando, foi vendo como chegar até esse pessoal, e estudar onde é que eles estavam, e ao mesmo tempo salvar muitos grupos que já estavam sob reféns. Isso Israel perdeu muito tempo, muita gente morreu, e aí não teve jeito também de aplicar uma defesa como era preparada. Então, toda a preparação não funcionou. Esses grupos, esses lugarejos, eles têm lugar de esconderijo, eles, grande parte, conseguiu entrar dentro dos esconderijos, bunkers, ok? Protegido, então, nos kibbutz, nas cooperativas. Mas eles vieram com as máquinas próprias para romper os esconderijos, então, para cortar aço. Então, eles encontraram muitos lugares, isso hoje se vê, você sabe disso, muitos lugares conseguiram romper as grandes portas que eram bem preparadas, romperam e pegaram as pessoas dentro dos bunkers e mataram famílias inteiras dentro do bunkers. Em alguns casos, eles mataram metade da família, outra metade eles pegaram com eles e partiram de volta para Gaza. Como Israel não tinha ainda chegado até a fronteira para proteger esses espaços abertos, eles transitaram praticamente 3 ou 4 horas. Eles vinham com os carros, entravam nos lugarejos, pegavam, roubaram tudo, roubaram desde bicicleta, televisão, geladeira, tudo isso foi roubado, mas isso é secundário. Mas, de mesmo tempo, eles levaram, então, pessoas. Então, hoje você estou escutando esses 3 dias, o tempo todo, está tudo aberto, a televisão, os rádios, alguns que se salvaram, aqueles que se salvaram, as histórias são fora do normal, você não consegue imaginar o que eles puderam fazer com crianças e tudo mais, mas isso é uma questão mais já interna do problema. O que houve mais, que agravou mais, que no mesmo dia, na madrugada, Israel celebra todo ano chamada a Festa da Natureza. E há um espaço muito grande, nessa mesma extensão, perto dos kibbutz, um espaço aberto, céu aberto. E aí tinha mais ou menos 3.500 jovens fazendo festa a noite inteira em música alta, própria do deserto. Eles, então, estavam no final da festa, 6 e pouca da manhã, quando o som da música eles não perceberam e não entenderam no começo, porque estava chegando esse pessoal.
quando eles viram que muitos estavam morrendo, começou todas 3.000 pessoas correr pelo deserto a céu aberto, ou a terra aberta. Então, nesse movimento todo, ele estava aí com centenas de carros dessa juventude que estava aí. Alguns pegaram os carros, mas eles também roubaram esses carros, e então os próprios terroristas entraram para Israel com esses carros, que dificultou Israel a identificar quem é que estava no carro. Então, quando descobriram essas pessoas, estavam dentro da cidade já mais logo. Então, nesse movimento com a juventude, eles mataram em torno de 320 pessoas hoje, só assim, passando e atirando. Muitos pelo chão, outros subiram em árvores para se esconder, morreram na árvore, outros estavam dentro do carro, eles atiraram no carro. Então, hoje, Israel não terminou de contar os mortos, não terminou. Tem muitos corpos ainda no chão, porque tem gente que está sendo retirada das casas e assim por diante. Praticamente hoje que eles conseguiram limpar toda essa região de terrorista. Agora à tarde, praticamente, que limpou os últimos terroristas. Não tem mais entrada, está tudo fechado, e agora então estão contando os mortos. Se calcula em torno, será 1.100. Então, nunca na história de Israel, Israel perdeu 1.100 pessoas assassinada num só dia nesse período. Quer dizer, foi realmente algo, marcou todo mundo, e nesse processo muitos soldados também entraram em confronto direto com os terroristas, e também muitos soldados, comandantes do exército, muitos morreram. Então, essa é um pouco a história, o drama que Israel está vivendo nesses dias, e que agora o debate é muito grande, porque agora estão entrando primeiro, descobrindo onde é que estava a falha, mas isso não pode ser consertado agora. Agora, a questão é como trabalhar que isso nunca mais aconteça. Esse é o grande problema. Só que você tem uma fronteira, então, e tem um povo aí. Então, vamos só uma pequena informação geral. Então, você tem hoje, né, 2 milhões e poucos mil pessoas que vivem em Gaza. Ele é administrado, ao governo ali estabelecido, é dirigido pelo grupo terrorista chamado Hamas. Portanto, o grupo é um grupo terrorista, mas é um grupo também governamental. Ele também se ocupa da administração, ele cuida de hospitais, da escola, da vida normal. Então, no mesmo tempo que ele é o grupo administrativo, ele também tem o seu setor, a sua parte bélica, que é muito bem desenvolvida. E tem também um grupo muito forte junto, que é o Jihad Islamita, que é menor do que o Hamas, mas não menor na crueldade e na intenção também de atacar Israel. Esses dois grupos não aceitam a existência de Israel. Então, esse é um dado. Não é a Organização Palestina do Fatah, isso não vamos entrar aqui, mas dizer que esse é um grupo no interior dos palestinos que domina toda a situação de Gaza, e hoje, nos últimos meses, eles estão bastante presentes também nos territórios da autonomia palestina, quando você fala em Hebron, Jenin, Tulkarem, no centro do país, ok? Hamas, então, é o governo dali, ele então, é uma questão também de governo. A visão de Israel, que toda a discussão atual, foi uma visão equivocada. Por que equivocada? Porque toda essa região que está aí, a água desse povo que bebe vem de Israel. A eletricidade desse povo vem de Israel. O dinheiro que chega para ajudar passa através do Banco de Israel, depois o banco passa para o Banco Palestino, que se divide. Então, há toda uma relação existencial muito forte entre o funcionamento da população de Gaza e o Estado de Israel. Então, Israel não imaginou nunca que ele chegasse a tal ponto de fazer um ataque suicida do ponto de vista deles. Porque é claro que Israel pode cortar toda essa manutenção da vida desse povo, que é agora um direito moral de Israel mesmo, que adquiriu de não dar mais condição a esse povo de governar ali o Estado. Mas, então, por isso Israel não acreditou que eles tivessem essa ousadia, porque várias vezes que os conflitos, não é de hoje, muitas vezes tivemos a conflito entre Hamas e Israel, chegou-se imediatamente a um acordo. O acordo foi: vocês param de atirar durante um ano, e nós então voltamos a fornecer a água, a luz, e fornecer as passagens dos mantimentos, das comidas, e assim por diante. E, ao mesmo tempo, nós damos autorização, por exemplo, no último mês, 15 mil trabalhadores de Gaza trabalhavam em Israel. Então, todo dia passa de manhã e volta à tarde. Esse 15 mil trabalhando em Israel, ele sustenta mais de 150 mil pessoas, porque o salário de Israel voltando em Gaza ele tem um efeito muito grande. Então, tudo isso Israel contou, esperou, não imaginou que Hamas tomasse uma atitude de romper de um ataque de guerra, porque ele fez um ataque de guerra, primeiro que ele é cruel, mas a ponto de vista político,
ele abriu guerra declarada. Então esse é um primeiro problema do sistema de Israel atual. Por isso que chegou uma das razões uma certa, eu diria, neutralidade ou da não reação, ou da não preparação desse tipo. Agora vamos um pouco à geopolítica da região. O que está acontecendo atualmente na região? Há alguns anos Israel fez um acordo, ele já tem um acordo com o Egito, portanto, uma grande parte da fronteira, tem um acordo com a Jordânia, também política, diplomática. Ele fez, nos últimos anos, um acordo com os Emirados Árabes, fez um acordo com o Bahrein, fez um acordo diplomático normal com o Marrocos, portanto, estabeleceu uma rede de contatos com a vizinhança e com grandes expoentes do mundo árabe. E agora as tratações finais eram já está bastante adiantado o acordo com a Arábia Saudita. Terminando o acordo com a Arábia Saudita, praticamente o mundo árabe está em relação normal com Israel, porque a Arábia Saudita é a voz mais alta desse grande aglomerado de países árabes. Qual é o problema que acontece aí? O Irã é o único país que faz fronteira, que faz oposição a toda essa organização contra eventual relação, reconhecimento com Israel. O Irã é a grande cabeça da serpente do terrorismo mundial, ajudado, evidentemente, por outros. Então, o Irã tem duas filiais. Uma é o Hamas, que está no sul do país, outra é o Hezbollah, que está no norte, no Líbano. E o Irã mantém essas duas forças aí para infernizar a vida de Israel. Irã não precisa entrar diretamente em conflito com Israel, ele só precisa manter esses dois grupos belicamente bem formados, economicamente equilibrado e preparado ideologicamente para atacar o tempo todo Israel. Então, o que o Irã viu agora? Que estamos chegando a um divisor de água na região. É momento agora ou nunca. Então, a reunião que estiveram há 15 dias atrás no Líbano, entre o Irã, os representantes do Hamas e o representante do Hezbollah, Israel acompanhou diretamente, mas não imaginou que chegasse a essa conclusão. Agora descobriram que essa reunião foi para decidir esse famoso ataque. Então, por trás está o fogo verde, a luz verde que deu o Irã, e eles receberam tudo. Primeiro que eles foram preparados durante anos. Receberam o dinheiro, receberam todo o material bélico o melhor possível que o Irã tem. O que está por trás ainda do Irã? Tem que pensar um pouco. Está por trás do Irã está um grande conflito da grande invasão russa na Ucrânia. E o foco está muito forte contra o Putin, que é o grande agressor, e que quer criar o sonho de criar a antiga União Soviética, que para ele foi um erro ter perdido. O Putin tem uma grande aliança com o Irã é que está mantendo os drones para o ataque do Putin na Ucrânia. Então, a maneira de desviar essa grande atenção do mundo, praticamente, ou pelo menos um mundo mais civilizado, ou um mundo mais democrata, é desviar a atenção. Então, o Putin a Rússia acaba ajudando o Irã, equipando o Irã equipa os outros. Então, essa é uma realidade que Israel paga o pato, porque Israel é o representante um pouco do Ocidente aqui no Oriente, ok? Esse é o grande marco da história de Israel, é ser um pouco o representante da mentalidade ocidental, da democracia, assim por diante. Então, tudo isso causou, foi o fermento, foi sendo cozinhado durante um certo tempo, e o resultado foi esse ataque surpresa que aconteceu. Então, hoje todo o trabalho que deve ser feito, Israel tem que medir cada passo, todas as consequências que podem ter agora uma reação, que tipo de reação e qual maneira de neutralizar. Então, tudo tem que ser medido, e por isso que é uma certa dificuldade, uma certa, diria, lentidão na resposta, mas a lentidão, todos estão dizendo, a resposta, a maneira de reagir, deve ser com a cabeça e não com as tripas, embora a população peça uma resposta a partir das tripas. Então, esse é um pouco o caso. Nessa montagem, então, atual, hoje nós temos, calcula-se, em torno de 150 reféns dentro de Gaza, dividido em vários grupos que assumiram esses reféns. Esses reféns são crianças que as mães morreram aqui, foram levadas crianças. Esses reféns são mães que foram e as crianças foram mortas em pleno kibbutz, assim. São pedaços de gente, ok? E uma parte também são alguns jovens que estavam nesse festival, inclusive vários são estrangeiros. Então, por exemplo, se diz que
tem alguns franceses, acho que 7 franceses, tem alemães, tem vários americanos, também tem espanhóis, eu não sei mais o que tem aí, para dizer que eles estavam aí porque é um festival conhecido mundialmente, então as pessoas estavam de férias, participaram também desse caso. Então, esse é um pouco o quadro. Durante esse mesmo ataque, essa entrada por terra, Israel recebeu no primeiro dia 2.000 mísseis que cruzou praticamente todo o sul, até toda a região de Tel Aviv, descendo por Ashkelon, Ashdod, Beersheba e o sul aqui de Jerusalém. Nós tivemos 2 ou 3 casos perto de Jerusalém. Hoje à tarde tivemos de novo, um míssil caiu perto de Abu Ghosh, outro caiu em Abu Ghosh, e outro míssil, Abu Ghosh está 10 quilômetros daqui, e outro míssil caiu em Belém. Vocês veem a ironia do destino, também em Belém. Então Israel, muitos mísseis estão caindo o tempo todo, já caíram mais de 4.000. O sistema de defesa de Israel normalmente assegura 95% de detectação, consegue impedi-los, mas 5% cai. E alguns desses 5% caem, às vezes, dentro de uma cidade, dentro de uma rua, em cima de um prédio. Então, tivemos alguns mortos, muitos feridos. Desculpa, esqueci de dizer que desses 1.000 e pouco mortos, hoje Israel tem no hospital mais de 2.000 feridos graves. Desses 2.000, tem alguns em estados que certamente não resistirão. Isso, gente que recebeu bala pela cabeça, gente que... Então, para dizer que o número ainda continuará crescendo dos mortos que está por aí nos hospitais, os hospitais estão cheios, essa situação atual. Ok, o que eu queria dizer agora? Então, Israel agora fechou as fronteiras hermeticamente, está toda fechada. Começa agora, então, certamente vai começar um ataque, o ataque está acontecendo. Israel praticamente destruiu toda a estrutura visível do Hamas, isto é, banco, casas, onde eles se escondem, mas eles estão. A Gaza é uma construção subterrânea, é uma cidade inteira subterrânea, não é por aí que vai atingir os responsáveis. Mas uma grande parte dos soldados rasos do Hamas morreu na rua, preparando o lançamento e assim por diante. Mas eles continuam lançando ainda, então agora certamente vai começar um trabalho mais de base. Vai Israel entrar por terra ou não vai entrar? É uma discussão que está aberta. Ele hoje recrutou 300.000 como é que chama? Reservistas, são jovens, gente que estava no Exército, que tem uma função, que teve sempre uma função profissional no Exército. Os reservistas vêm muito melhores equipados do que um soldado que começou há um ano atrás. São pessoas que já são pessoas que já viveram a guerra, então eles têm uma maior facilidade de enfrentar. Mas então esse pessoal está à disposição, agora começa-se a preparação, a distribuição de grupos, é toda uma logística que vai tomar seu tempo, mas vai continuar. O que aconteceu hoje à tarde? Eu paro logo por aqui. E o que aconteceu hoje à tarde? Como na parte do norte está o Hezbollah, que é o irmão mais velho do Hamas, e que é a mesma estrutura de manutenção que é o Irã, ele começou então agora a mostrar sinais do norte, para dizer que ele também está lá. Então, houve vários, acho que 9 mísseis que caíram na região do norte. Agora mesmo estou lendo, o exército pediu para que toda a população dos kibbutz e lugarejos vizinhos à fronteira do norte do Líbano, todos entrem nos bunkers, nos esconderijos, e eles estão imaginando que terá alguma entrada por terra, porque aí não tem cerca, é uma questão só de sensores que Israel tem. Então, como a região está bem muito arborizada, é uma região fácil de esconderijo, de penetração, sobretudo durante a noite. É claro que tem todos os meios de proteção, para dizer, então, que é possível que o norte também esquente, é uma possibilidade que Israel está se preparando, está preparado para isso. Outro problema que é possível também que aconteça, é isso que o Hamas está querendo fazer, é que a população que vive no meio do país, isso é dentro da autonomia palestina, e que tem uma organização forte já do Hamas aí dentro, ele também se revolta. Então aí Israel tem uma dificuldade terrena, porque não tem fronteira. Você passa de um metro ao outro, você tem uma população, inclusive essa população é uma organização suicida, é complicado. Então, hoje Israel está se preparando para todas essas 3 fronteiras. A fronteira do sul, que está aberta, a do norte, que pode ser com o Hezbollah vindo do Líbano, e a interna, praticamente interna, que é toda a fronteira do território da autonomia palestina.
sabendo dessa eles se perceberem uma certa fragilidade de Israel nesse primeiro momento, é possível que outros grupos organizados, como agora disseram, já que um grupo grande do Irã já chegou na Síria, que está esperando o comando da Síria para também um grupo de soldados, ok, da Síria, que está na Síria esperando o comando só para ajudar a invasão possível, o ataque a partir do norte. Então, o que se espera é que o que se pensa é que se uma resposta rápida de Israel conseguir dobrar essa força do Hamas, pode ter um efeito dominó de proteção para os próximos dias. Se não tiver uma resposta forte agora que dobre o Hamas nesses primeiros dias, é possível que haja uma certa ilusão que um ataque pelo norte também possa ajudar a invadir Israel de maneira total. Aí, nesse caso, o Irã pode, então, começar o seu ataque de mísseis, que ele está muito bem equipado por mísseis. Então, sabendo dessa situação atual, está chegando amanhã, o grande navio americano vai encostar nas águas de Israel aqui, pensando numa possibilidade de um ataque dessa envergadura. Isso é só a nível de proteção, não é a nível ainda, é um estudo, é uma discussão que está tendo, mas os sinais estão aí e o Oriente Médio é muito transparente, se vê as coisas e se lê isso a partir de todas as indicações. Então esse é um pouco o quadro atual. A sociedade de Israel está muito chocada, agora já passou o choque, ela está muito mais triste, o país está silenciado, há um silêncio que você sente na rua, quem vive aqui, viveu aqui, percebe, um dia de Yom Kippur é um dia silencioso, ontem e hoje a situação do país. Algumas lojas estão abertas, nem todas estão abertas, as ruas são bastante vazias, a vida mais ou menos continua, as escolas são suspensas, evidentemente, mas o país sente agora, está refletindo. Você vê que o país inteiro está em reflexão. Primeiro, por que chegamos a esse ponto? Segundo, como vamos sair desse ponto agora? Então, essa é um pouco a situação atual. Nós aqui em Jerusalém estamos bem, não há nenhum motivo de preocupação. A cidade, a nossa casa, as nossas casas são bem protegidas. O país tem anúncio, então dá-se para proteger todos os ataques, ninguém está correndo nenhum risco e nem não estamos expostos a nenhuma dificuldade. Para dizer que eu vivi aqui outras guerras no passado, essa não é diferente do ponto de vista de quem vê, ela é diferente do ponto de vista de quem está sofrendo diretamente na carne. Ela tem eu diria, uma amplitude muito maior hoje, existencialmente falando, tá bom? Eu paro aqui e deixo aí, então, se houver alguma eventual curiosidade ou questão ou comentário, podemos fazer. Bom, obrigado, irmão Hélio, por esta primeira fala. Quero, antes de abrir para as questões, novamente agradecer todas as pessoas que estão presentes. Nós temos atualmente 100 aparelhos conectados, significa muito mais gente que está acompanhando essa sua conferência, essa sua fala. E, infelizmente, o Zoom, essa versão que nós temos, tem um limite de 100 aparelhos Tá. conectados, de modo que tem ainda dezenas de pessoas que estão em salas de espera, mas que não conseguirão entrar para poder dialogar contigo. Quero novamente saudar os religiosos e religiosas que estão presentes, as pessoas que nos acompanham aqui no Brasil, mas também no exterior. Eu queria, em nosso nome a todos, saudar também os nossos amigos e amigas, os nossos amigos judeus, que também nos acompanham, a quem nós queremos manifestar as nossas condolências, as nossas orações e também a nossa solidariedade. Tem diversos amigos e amigas, amigas e amigos judeus presentes nesta conferência. Eu gostaria, nesse momento, de abrir a palavra, já temos pessoas que daram a mãozinha. Eu só vou pedir para podermos ter uma maior participação, que aqueles que forem falar, que façam perguntas sucintas, para que nós possamos dialogar com o irmão Hélio, e que também, ao fazer a pergunta, que diga o nome de onde está falando, para nós podermos também conhecer quem são as pessoas que nos acompanham neste momento. E nós vamos começar com o Anísio Rodrigues, por favor. Vocês me ouvem? Boa tarde. Sim. Boa tarde. Primeiro, uma alegria rever o irmão Hélio. Ontem à noite eu acompanhei os fatos aqui pela televisão e às vezes vinha um sentimento de apreensão, né? Então, é muito bom poder cumprimentá-lo hoje aqui. E aqui, com respeito ao conflito, né? Obrigado pela sua aula, foi muito boa.
E aqui a gente tem algumas coisas assim que chega invariavelmente e alcançará o cenário político. Então, a maioria dos analistas diz aqui que a pessoa, né, institucionalmente mais fragilizada é Benjamin Netanyahu, e que há dúvida se ele terá condições de conduzir a resposta ou a represália, ou enfim, se ele terá condições políticas e apoio para que ele consiga realizar uma nova, né, uma nova fase, superar essa fase e enfrentar o que vem por aí. E segundo, eu ouvi hoje acho que é uma pessoa da área de defesa de Israel que falava que, olha, nós vamos primeiro restaurar a segurança na fronteira, principalmente no sul, e em seguida vamos atacar muito forte as bases e toda a parte possível do Hezbollah. O senhor entende que isso realmente é uma tendência forte? Essa é a realidade atual. O problema é que eles sabem muito bem que uma discussão interna agora, politicamente falando, não é inteligente. Portanto, mas os elementos estão todos aí, já está tudo anunciado, claro. Só para dizer claro que há 50 anos atrás, Israel sofreu o grande golpe da guerra do Yom Kippur, foi justamente em 73, e ironicamente, esses dias completavam 50 anos. Foi pego também de surpresa, na época era a presidenta, a primeira-ministra Golda Meir, e ela, claro, foi um erro estratégico também, na época foi detectado. Quando terminou a guerra, ela se demissionou automaticamente com todo o seu governo. Então, essa é um pouco a situação que se impõe necessariamente num sistema democrático e parlamentar. Agora, essa questão não está agora em pauta hoje, ok? Mas a, as conclusões já estão montadas, ok? Agora, o Netanyahu, é claro que o governo dele enfraqueceu totalmente e ele se expôs hoje, ele é culpado diretamente. Quer dizer, aonde está a falha, não importa onde esteja, é o governo que é o responsável pelas falhas acontecidas. Foi informado o suficiente, o sistema de contato como é que chama, o Mossad não foi suficientemente informado, não acreditou nas informações, muitas coisas devem ter acontecido. O que está acontecendo agora é que o Gantz, que é foi o antigo chefe do exército, foi também um grande comandante que fez várias guerras, ele é chefe do partido importante agora, então ele propôs já domingo, ou agora à noite está tendo um encontro, ele propõe então um governo de emergência, um governo que não é político, onde coloque, que esteja junto alguns especialistas, algumas grandes pessoas que conhecem a máquina e a lógica e a técnica da guerra, que compõe, então, o governo atual com Netanyahu. Então, praticamente será essa a tendência agora. Esse governo que vai dar legitimidade, então, a toda a ação da população. O governo Netanyahu atual, ele não tem legitimidade para colocar toda a população envolvida na guerra. Embora o povo está defendendo o seu país, não está defendendo hoje Netanyahu. Então, quando foi o anúncio do recrutamento para os reservistas, se calculou 300 mil, e chegaram mais de 350 mil de maneira espontânea. Então, o Exército agora está selecionando para dizer que há uma disposição, um voluntariado automático para a defesa do país. Mas o sistema político se queimou. Agora, para um governo hoje de emergência, que certamente será a única solução, mesmo para que ele tenha, diria, moral para falar em público. Até agora ele está se reservando a pequenas frases, porque ele não tem hoje uma legitimidade diante do público. Alguns saíram hoje, agora há pouco estava ouvindo, alguns grandes comentaristas dizendo: não deixem político vir na televisão falar, não deixem. Se eles puderem dar uma frase, no máximo, não deixa mais do que uma frase. Vão fazer o trabalho deles, não é aqui para fazer comentário, explicar porque eles falharam em tudo. Para dizer que há uma consciência muito forte, há um consenso nesse aspecto. Mas é evidente que, então, o governo certamente será um governo de emergência, onde vai congregar um pouco os melhores cabeças para tomarem as decisões necessárias e mais acertadas, uma vez que a guerra terminar, e quando terminar, terá uma nova estruturação do sistema político de Israel, que será completamente diferente do que temos hoje, é claro. Muito Obrigado. obrigado. E eu falo aqui da cidade de Arujá, esqueci de falar no começo, estou Ok, aqui obrigado, na Sim, grande sim. Arujá. Obrigado, Obrigado. boa tarde. Obrigado, obrigado, Anísio. Nós temos diversas pessoas que levantaram a mão. Vamos tentar dar a palavra a todos.
Gostaria simplesmente de transmitir uma mensagem, uma pergunta que o Paulo nos enviou por escrito. E a pergunta é a seguinte, Hélio e demais, eu leio. Oi, Hélio, esta frase do Walid Rabah, presidente da FEPAL, Federação Árabe Palestino do Brasil, faz algum sentido? E a frase é esta: existe uma guerra que dura 76 anos contra o povo palestino, de extermínio e limpeza étnica. O processo de paz passa pelo fim da ocupação, do apartheid e do retorno dos refugiados palestinos. Se isso for resolvido, resolve-se absolutamente tudo. A pergunta não pode ser sobre o direito de Israel de reagir. No fundo, a pergunta do Paulo é se isso faz sentido. Não, a pergunta não, ela não é boa. Pode até fazer sentido em algumas classes, ok? Há um problema, há uma realidade que o povo palestino não leu a realidade de Israel no ano 40, nos anos 50, 60. Israel fez alguns erros fatais durante a história também, mas não é isso que justifica. Hoje o povo palestino tem um movimento bem estruturado, que é o movimento ligado pelo Fatah, onde Abu Mazen seria o representante político. Eles sim é um partido político, também normal. Não pode dizer que eles não sejam também preparados para lutas e atacam Israel, mas é um grupo reconhecido mundialmente e que foi aniquilado nos últimos anos pelo movimento Fatah, sobretudo depois das eleições de 2006. Esse grupo Fatah teria condição, é o grupo que Israel tenta hoje recuperar. Israel teve algumas falhas bravas no passado, que ele diminuiu a força desse grupo. Por quê? Porque o grupo estava, sobretudo o governo Netanyahu, mas é uma coisa complexa para dizer, só para dizer que há movimentos, sim. Esse movimento passa por uma discussão séria politicamente falando, internacionalmente falando, com respaldo internacional, e que poderia chegar a uma solução dos dois estados, Israel e Estado palestino. E a revolta atual, a forma como apresentou, é uma forma inumana, inaceitável, e o movimento Hamas não tem nunca uma perspectiva de acordo de resolver o problema palestino, de forma alguma. Isso é uma leitura equivocada, seja desse presidente, seja de qualquer presidente, de qualquer instituição do mundo. O Hamas não tem nenhuma perspectiva de acordo, de diálogo, como também uma frase do Brasil, de representantes importantes, é hora de voltar ao diálogo. É uma coisa mais estúpida do que isso, não tem mais para encontrar. É gente que não entendeu nada do que está falando, melhor seria calar-se do que falar besteira desse tamanho. Existe uma dificuldade, existe um conflito, isso é evidente, a forma de resolver não é com esse tipo de ataque, simplesmente dificulta, alontana muito mais, ou distancia muito mais uma eventual discussão em vista de uma paz, de um acordo, de uma solução. É evidente que isso não é em função de um acordo, é em função de um desacordo, é isso que eles buscam, tá bom? Então, é um erro, a frase está errada. Hey, buenas tardes, Maite, bem-vinda. Tu pregunta, por favor. Buenas tardes. Gracias por permitirme participar en vuestro foro. Y una alegría muy grande ver que Elio y todos los amigos de Israel están bien. Elio, acaban de comunicarnos que jamás amenaza con matar a un rehén por cada bombardeo que realice Israel. Ese es un problema muy grave que se enfrenta, un problema moral que se va a encontrar Israel, porque es defenderse a cambio de que muera, que le culpen a él, su propia sociedad, de esto. ¿Cómo lo pueden afrontar? Es tremendo. Esse é o grande carta importante que Hamas tem em mãos agora para abrir a discussão com Israel. Pero Israel não está agora nenhum interesse em discutir com o grupo Hamas. A chantagem vai existir. Muitos corpos já estão lá, estão com muitos corpos, vão discutir a questão dos corpos, mas não será aberta a discussão com o grupo Hamas na troca com os reféns. Não está aberto agora. Há uma discussão que é um problema humanitário, não existe no direito internacional reféns civis. Então, crianças, velhos, não existe isso. Isso falta fora de completamente os direitos internacionais. Então, é uma questão que está aberta. Israel sabe do problema,
mas não é agora, não está aberto a discutir com Hamas e vai continuar atacando Hamas até o final. Isso está claro. Muito bem. Guiomar, por gentileza, queira se apresentar. Boa tarde, boa noite. Sou Guiomar Abreu, falo de São Paulo, capital, Brasil. Meus respeitos a todos, minha solidariedade com o povo de Israel. Me alegro que a comunidade Sion esteja segura. A minha pergunta, irmão Hélio, é sobre o nosso curso. Eu sei que nós estamos antecipando algumas coisas, né? Mas nós temos aí o curso, a princípio, planejado para janeiro. Eu entendo que mesmo que as coisas se tranquilizem, né? Vejo que Israel irá modificar seus protocolos de recebimento de visitantes e de entradas, vai rever essa política de entrada de pessoas, né? O senhor acha que nós vamos ter um tempo hábil para, digamos que em um mês que se tranquilize esse conflito, essa guerra, esperar que esses protocolos saiam para a gente poder realizar o nosso curso em janeiro? Qual é a sua intenção? Ok, tá, entendi. Ok. Não tenho uma resposta final agora para dizer o contrário. Não será nenhum protocolo, não haverá nenhum protocolo que impeça a entrada de peregrinos e turistas em Israel. Isso não faz parte da política de Israel, exceto se nós fôssemos alguém que pertence a um desses grupos que estão atacando, ok? Mas então, portanto, para dizer que isso não existe. A situação tem que ser vista no mês de dezembro do ponto de vista prático da execução ou não, da realização ou não do programa. Mas nada impeça, portanto, se um mês antes tudo se acalma, as portas estão abertas e o processo funciona normal. Não é a primeira guerra que Israel passou, não será talvez a última, infelizmente. No momento que as bombas param de ser lançadas, a vida volta absolutamente normal, as portas estão abertas, então não se preocupe com isso. Mas em dezembro nós seremos mais inteligentes sobre a situação. Mas nada indica que tenhamos um conflito que impeça a chegada de gente até janeiro do ano que vem. Isso seria uma coisa muito longa, desconhecida da história de Israel, ok? Então pode ficar tranquilizada, mas em dezembro nós teremos uma visão mais, diria, mais exata do problema, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Vitório. Você levantou a mão, temos mais 2 pessoas na fila. Nós não estamos te ouvindo, Vitório, preciso ligar o microfone. Isso. Não, fechou de novo. Não. Fechou novamente. Agora sim. Ok, está me ouvindo aí, Careta? Tudo Sim. bem, Careta, estou vendo, sim. Bom, é que vivi muitos anos aí no Ratisbonne, né? Eu vi logo depois da Guerra dos 6 Dias, passei um mês e pouco aí em 67, a Guerra de Kippur, que eu estava aí ainda ouço as sirenes tocando lá pelas 14 horas da tarde e me perguntando que coisa é que estava acontecendo. Então, é chocante, e surpreende, de uma certa maneira, o tamanho, né, da violência e assim por diante, né? Ok, agradeço sua exposição e tem um bocado de gente aí dos meus grupos de estudo me perguntando se hoje, na aula da noite hoje eu ia falar alguma coisa. Eu queria saber, então agradeço a sua exposição, valeu, realmente foi. Eu só queria saber quem é que está gravando e como se pode receber essa gravação para passar para muita gente que, evidentemente, quer ouvir. Só isso, amém. Obrigado, Vitório. Bom te escutar. Sobre a gravação, Vitório, é o Marivan que está, não sei onde ele está, em São Paulo, Mauaro já, mas é ele que está gravando via Zoom e vai ficar, evidentemente, o áudio e o vídeo ficarão disponibilizados muito em breve, rapidamente. Muito bem, vamos passar para o... Desculpa. Pois não, Vitório. Não, obrigado. Ok. Passamos para o Tabor, em Mogi das Cruzes. A mãozinha está levantada.
Boa tarde, Hélio. Boa tarde. A todos, aqui é o Michael de Mogi das Cruzes, no mundo xaniense. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela exposição. Duas perguntas simples. Qual a posição dos países vizinhos, sobretudo os países árabes, em relação a esse conflito e, sobretudo, a esse ataque? E, na sua perspectiva, qual é o futuro da relação de Israel com Gaza? Você disse que Israel fornecia muitas coisas, boas coisas, das quais depende a vida do povo de lá, sobretudo para a relação de Israel com o povo de Gaza, não necessariamente com os Hamas, mas com a população de Gaza, que eu creio ela é usada como um escudo para as atrocidades que são cometidas por esses terroristas. Obrigado. Ok, Michael. Obrigado você, Michael. Veja, a primeira questão é os países vizinhos. Bom, sabe-se hoje que, há 10 dias atrás, o sistema de segurança, o sistema secreto Egito, telefonou para o Netanyahu dizendo, olha, não sei o que tem, mas é possível que haja algo grande em Gaza nos próximos dias. Então, para dizer que o Egito tinha sido alertado ou percebeu alguma coisa. Nas discussões atuais, são jornalistas que entram em contato entre eles, e a comunicação dizendo, vocês estão tendo, o negócio de vocês aí é com animais selvagens, não é com gente normal. Então, os próprios árabes estão analisando essa situação, os árabes, diria, de tendência normal, ok? Mas há uma parte da população que faz muita festa, ok? Saíram nas ruas com grandes manifestações, distribuindo balas, é muito típico, culturalmente é muito presente esse dado, como também em Gaza, né? Em Gaza saiu uma população enorme pela rua. Agora já estão chorando os mortos e as destruições, mas até sábado à noite havia grande festa, carnavais na rua. Então, os países árabes, exceto o Irã, tem uma posição bastante agora, diria, reticente, e eles não estão de acordo com esse ataque, isso está claro, ok? Isso está muito claro. A tendência hoje, Israel, há uma dependência, criou-se uma dependência internacional entre Israel e alguns países árabes, a economia está muito entrelaçada, então há um interesse dos países a manter a relação com Israel por a questão econômica, como a questão do Catar, que não tem relação, mas que tem hoje relação econômica, depois o Emirados, que ganhou muito com a relação, a mesma coisa da Arábia Saudita, quer dizer, Israel pode ser uma passagem importante, que estão imaginando, de transmissão de petróleo e de gás diretamente por túneis, passando por Israel e seguindo em diante passando para a Europa. Então, tudo isso há um interesse grande. Depois há uma tecnologia de Israel que eles dependem, eles precisam, eles se beneficiam. Então, são inteligentes, as pessoas estão mudando um pouco, sobretudo a geração mais nova árabe sabe dos ganhos que tem. Então, para dizer que a relação hoje não é negativa, no passado foi negativa, hoje não é negativa no momento, ok? Isso pode mudar, o Oriente muda de um dia para outro em todas as direções. Quanto à questão da população de Gaza, é uma população prisioneira. Ela sustenta politicamente a ideologia de Hamas, ela depende também do Hamas, porque ele é o soberano lá, ele que distribui os favores, então é uma população que não tem muita alternativa. Quando as coisas estão calmas, eles vêm trabalhar em Israel, se supõe agora, porque Israel deixou chegou-se a 30 mil trabalhadores todo dia vindo de Gaza para Israel e voltando. O que faziam essas pessoas? Eles vinham trabalhar na construção ou na agricultura, nesses lugares justamente de toda a região fronteiriça de Israel com Gaza. Então, agora o que se entendeu é que esses trabalhadores, alguns deles, quantos não sabem, alguns deles fizeram um mapa perfeito de tudo que existia nesses lugares, isto é, nas fazendas, nos kibbutz, nos lugarejos que eles trabalhavam, e que é muito certo. Você coloca 30 mil pessoas todo dia vindo e voltando, você pode tirar aí 100 pessoas aí dentro que são especialistas em adquirir informações. Por quê? Porque o ataque foi muito preciso, foi cronometrado, e não perderam nenhum lugar de entrada e não se perderam no caminho. Significa que eles estudaram muito bem todo o trabalho. Isso foi passado por essa população. Para dizer, então, que agora certamente Israel vai fechar completamente essa fronteira, não vai ter passada nem para lá e nem para cá. Então, para dizer que a população vai pagar um preço enorme por fazer parte, por estar sob
o domínio desse sistema Hamas. A ideia agora é afogar, completamente afogar o Hamas, para que a população possa um dia se liberar desse movimento. O sonho, acho que a perspectiva normal do Israel normal é ter vizinhos de confiança e vizinhos que possa funcionar a relação normal das duas partes. Não é o caso atual com o Hamas, não será o caso nunca no futuro com o Hamas e nem com o Jihad Islamita. Portanto, hoje a população não terá nenhum contato. E hoje decretou o ministro da Energia de cortar a eletricidade para Gaza. Então, daqui a pouco vai começar a grande crise, porque aí vão gritar que o hospital não tem luz e que as escolas não têm luz e que o frio vai chegar. Isso vai ser a coisa normal que vai acontecer. Mas é evidente que hoje Israel enterrando 1.200 pessoas, a população não deixa hoje que Israel tenha alguma ação nesse sentido para ajudar a população de Gaza, porque tudo veio de lá. Então é uma questão hoje de responder um pouco ao desespero da população. As coisas podem mudar nos próximos tempos, mas não será agora nos próximos dias, isso é evidente. Bom, obrigado, Maicon e Hélio. Nós temos ainda mais 3 pessoas que levantaram a mão e tem também perguntas que chegam. 14 horas e 55 minutos em São Paulo. Vamos, então, tentar ao menos responder as pessoas que levantaram a mão e também depois a pergunta escrita. Primeira, quem está na fila é o AD Herbal. Se a pessoa pudesse se apresentar e fazer a sua pergunta, muito obrigado. É a Derbal que está falando. Eu peço desculpas porque a minha câmera não está o Zoom não está reconhecendo a câmera do meu computador. Estou falando de São Paulo. Em primeiro lugar, uma saudação ao professor Hélio e também a minha solidariedade com Israel. A minha pergunta se divide em 2 partes. Primeiro, se é verdade que alto-falantes em Jerusalém das mesquitas, os alto-falantes das mesquitas estão convocando a população muçulmana a se levantar contra Israel. Se é verdade que há uma propaganda a partir dos alto-falantes das mesquitas. A segunda parte da pergunta é se há realmente essa possibilidade, até que ponto dá para avaliar uma possibilidade de uma intervenção direta do exército do Irã invadindo pela fronteira com o Líbano. Se é realmente essa possibilidade ou se o Irã vai continuar agindo por intermédio de grupos terroristas. Ok, obrigado, Para Adelão. Hélio, só para acrescentar a pergunta escrita, porque vai na linha do Aderbal, a pergunta que vem do Clériston Oliveira, e é a seguinte: é preocupante a situação do norte devido ao poderio bélico do Irã. Esse governo do Irã assumiu sua participação e também mais patrocínio ao Hamas? Esta é a pergunta que vem, talvez dê para responder colocar na mesma resposta. Perfeito. Primeiro para dizer, então, que o alto-falante não é verdade. Isso é um fake, porque se houvesse alto-falante aqui, Israel tem o controle desses alto-falantes e a população não teria. Isso não quer dizer que não haja alto-falante, sim, na região das autonomia palestina, ok? Hoje a Europa congelou toda a ajuda monetária que deveria ser dada para Israel, para a Palestina, justamente porque dentro da autonomia palestina há uma grande campanha de defamação de Israel e que a Europa, então, hoje levantou a bandeira dizendo vocês têm que mudar o comportamento. Para dizer, então, que há, sim, dentro da autonomia palestina, ou dentro dos territórios que são administrados pelos palestinos, há movimentos aí, sim, ok? Mas em Israel, dentro de Jerusalém, não. Isso não quer dizer que não haja, através dos meios sociais, trabalhos que estão sendo feitos, isso é evidente, isso existe o tempo todo, okay? Mas não alto-falantes, essa é a primeira coisa. A questão do norte é evidente, o Irã não vai, agora à tarde Israel identificou então grupos iranianos, que já existem sempre, mas agora de maneira específica dentro da Síria, com a possibilidade então de se associar ao movimento Hezbollah, que viria então do Líbano de uma parte e da Síria do outro, que os dois fazem um ângulo lá e isso pode acontecer.
A decisão hoje de Israel é que qualquer movimento na fronteira do Líbano ou da Síria, eles vão simplesmente trabalhar com avião, não vai sobrar ninguém que vai entrar. Isso é uma decisão final para não correr risco de ter um mal-entendido, para dizer que Israel não aceita nenhuma infiltração de nenhum dos lados. O Irã não vai fazer um ataque certamente por terra, mandando muitos soldados. Ele tem grupos de milícias, esses grupos também são interesseiros, eles podem vir. Agora, eles têm que passar pela Síria, né? A Síria, Israel tem um certo olho na Síria, e os Estados Unidos também está na Síria, portanto, há uma maneira um pouco de filtrar uma parte, não tudo. Mas o Irã tem hoje um potencial, um arsenal enorme de mísseis de longo alcance, para 3.000 quilômetros, inclusive atingindo parte da Europa, e ele pode dificultar a vida de Israel com grandes mísseis de longo alcance. Isso pode acontecer e é previsto, sim. Israel se prepara para esses mísseis de longo alcance que pode chegar a Israel. Então, no eventual ataque por terra do norte e do sul, o Irã pode querer complicar a vida de Israel com mísseis de longo alcance, que são mísseis de grande capacidade de destruição. Isso é previsto. Israel está se equipando com isso, agora está montando os chamados antimísseis em toda a região do norte e do sul, em previsão disso, ok? Então, é claro que essas ideias que eu estou dizendo vêm de interpretações de grandes especialistas, comentaristas internos, não está na televisão e não são análise de jornalista, mas são de grandes professores que analisam o Oriente Médio e eles têm um olho perfeito nessa região. Mas é uma eventualidade, assim. O Hamas, então o Irã capacitou, sim, o Hamas em dinheiro e em material bélico. Ele é um braço importante do Irã, o Hamas. Ele vive disso. Portanto, se hoje conseguissem fechar a torneira de abastecimento que vem do Irã, esses grupos morrem. É uma questão automática. Professor Márcio Matos, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde, Padre. Boa tarde, irmão Hélio, tudo bem? Tudo. Prazer em revê-lo. Irmão, uma pergunta. Existe alguma possibilidade de Israel tomar alguma atitude preventiva quanto ao Irã, já que todos esses movimentos são alimentados pelo Irã? Israel está há muitos anos perseguindo essa temática que o Irã está concluindo em fase de conclusão do sistema do sistema atômico, né? Esse é um grande debate atual. Israel conseguiu entrar no sistema, roubar todos os arquivos, mas eles continuaram com a ajuda da Rússia a desenvolver o sistema. Então, segundo a informação, eles estão a um passo para terminar. Todas as fontes dizem que os Estados Unidos não deixou ainda Israel atacar. É um ataque muito complexo, exige muita, talvez viria do Azerbaijão, talvez viria de outros países, então, países que Israel tem contato. Há uma preparação para isso. Quando será, como será? Agora, se o Irã hoje se mostrar, ou se abrir uma guerra, ou lançar um míssil para cá, é evidente que Israel vai tomar iniciativa. É bem possível que o Irã não comece, é bem possível que Israel o atinja antes dele começar. Então, mas isso está na pauta, está na mesa de Israel já há uma equipe trabalhando com isso há muitos anos e a nível de preparação mesmo, de equipamento, de capacidade de avião, capacidade explosiva, quantos quilos de bomba precisa para penetrar 70 metros de construção. Todo esse trabalho logístico está equipado, ok? Agora, mexer nisso é mexer no Oriente Médio. Então, se o Irã der motivo, justifica o ataque de Israel. Senão, ele tem uma certa precaução, porque ele vai tocar na Rússia, ele vai tocar em outros países também, tipo a China, que é um câncer que tem no sistema mundial, né, que rouba de todo mundo e mantém todo um discurso de paz, quer dizer, ela também está por trás dessa desorganização mundial acionada por Putin. Então, tudo isso, Israel soma, a geopolítica não é mais simples, ok? Mas o Irã é a cobra da serpente que Israel tem que um dia, se ele quiser ficar em paz aqui, ele tem que matar essa serpente, isso está claro. Muito bem. Antes de passar, talvez, a palavra para as duas últimas perguntas, irmão Hélio, a Mili Freire e também a Silvia Gamalho, só queria saudar e agradecer a presença da Canção Nova que está conosco nessas 100 pessoas que aí estão, já não sei mais onde, não consigo visualizar mais a Canção Nova, e também as irmãs contemplativas de Curitiba, eu posso vê-las, eu as vi em algum lugar, mas
Eu sei que elas estão unidas conosco também nesse momento. Vamos então passar para as duas últimas perguntas. A Mili Frei, que estava na fila. Por favor, se você puder se apresentar. Oi, boa tarde, gente. Eu sou a Mili, sou uma vocacionada das Irmãs de Sion e estou aqui atualmente vivendo na comunidade de Higienópolis. E a minha pergunta para o professor Hélio é o seguinte: aqui no Brasil, a gente percebe que os grandes veículos de comunicação eles têm uma postura um pouco antisionista quando vão veicular notícias de ações terroristas que ocorrem contra o Estado de Israel. E aí eu percebi a singularidade desse ataque, porque a postura, que normalmente é muito reticente em nomear ataques terroristas como de fato são ataques terroristas, eles usaram esse termo. Então aí eu já percebia então uma diferença no e o poder, né, a força desse ataque. Eu queria saber, né, Israel sendo um país democrático como também tem oposição, tem entidades e veículos de comunicação que também tem essa postura anti-sionista. Como essa mídia está repercutindo então esse ataque, tanto, né, as grandes mídias, mas algumas mídias que têm essa postura anti-sionista e mais pró-Palestina. Como eles estão veiculando essas informações dentro de Israel? Ok. Bom, obrigado, Emília. Havia, por exemplo, sempre, mesmo no Brasil, lendo alguns jornais do Brasil, que eu sigo alguma coisa só por curiosidade, sobretudo os títulos, então você coloca morreram 200 israelenses e 300 palestinos. O tratamento é como se tivesse um conflito que os dois estão brigando e aí está morrendo mais do outro lado. Então, é claro que aquele que morre mais é o mais sacrificado. Então, você joga já a população a possibilidade de interpretação errônea, o que é um problema sério. Mas o mundo jornalístico vive do sensacionalismo, então ele joga onde a sensibilidade pega mais. Ele não está interessado em transmitir verdades. E a grande parte dos jornalistas são ignorantes por natureza, por profissão. Então é difícil de se organizar a partir desse dado aí, desse meio de comunicação. Eu dizer, então, Israel, claro, as televisões estão abertas, por exemplo, você abre qualquer televisão aqui, você tem, no fundo, toda a questão em Gaza e toda a tradução do que está acontecendo lá. E os jornalistas daqui conversam com as pessoas lá embaixo, em pleno grupo, em pleno programa aberto. Isso é todo o tempo. Então, para dizer, não há medo de apresentar os fatos como eles vêm e colocar as posições como eles vêm. Mas, dentro do jornalismo de Israel, não há jornalismo anti-sionista, ok? Então, para dizer claro, todos são sionistas porque todos são israelenses. Então, não há espaço para anti-sionismo, porque o que quer dizer sionismo? Sionismo significa o Estado de Israel. A maneira que interpretaram é uma maneira já equivocada, ideologizada. A formação do Estado de Israel nasceu e se mantém por uma ideologia por Sion, okay? Essa é a ideia. Então, para deixar claro. Agora, dentro do Estado de Israel, dentro do meio de comunicação e dentro do pensamento de Israel, a diversidade, os confrontos e as oposições são naturais. E isso você tem em todos os níveis. Na televisão, você vê que em alguns programas o debate é difícil, às vezes o controlador tem dificuldade de manter o debate, porque são posições ferrenhas um contra a outra. Então, para dizer que o espaço está aberto, o debate é aberto, as coisas são veiculadas em todo sentido. El Jazeera tem um posto aqui, El Jazeera é o maior propagandista anti-Israel, mas como é jornalismo, tem o seu espaço também para lançar notícia a partir de Israel. Então, para dizer que não é perseguido um jornalista ou jornalista da El Jazeera que vem do Catar, que é mantido pelo Catar, que tem uma pauta, uma agenda própria de transmitir o que interessa ao mundo árabe, mas ele não é impedido de exercer sua função. Como grande parte de alguns grupos europeus que estão aqui, pró-palestinos, que fazem o jornalismo pró-palestino. Então, isso existe, está normal, a sociedade absorve isso e convive com isso. Não há nenhum problema, não. Mas há um consenso em Israel de que agora é hora de unidade todos,
e ninguém abre mão desse aspecto que todos agora estão por uma única causa, salvar a casa, proteger a casa. Depois os debates, as controvérsias vão vir e virão de maneira muito violenta, isso é evidente, ok? Então o país hoje está unido de ponta a ponta, da esquerda extrema à direita extrema, hoje há uma comunhão total, absolutamente, ok? Bom, vamos saudar o Fernando Fantini, da Canção Nova, justamente de Cuiabá, Mato Grosso, ele que nos acompanha. Uma pergunta por escrito, nós vamos pegar as duas últimas perguntas, porque senão nós cansamos o nosso irmão Hélio e também precisamos continuar as nossas atividades. A pergunta, Hélio, é de um religioso, da mãe de um religioso de Sion, que diz se a situação se piorar no Estado de Israel, se existe uma previsão de volta dos religiosos em questão para o Brasil. Então, essa é a primeira pergunta que eu queria transmitir. A mãe, coitada da mãe, só para dizer para a mãe, não tem previsão. Os religiosos de Sion fizeram opção por estar em Israel, pagam o preço da opção. Porque, coitado da mãe do Naio. Mas então não se preocupar, não. Nós estamos primeiro dizer à mãe, a minha mãe sofreu muito com isso no começo, depois de 5 anos, 10 anos, ela não teve mais nenhuma preocupação, porque a realidade que se vê não é a realidade que se vive. Quem está aqui está seguro, nós estamos absolutamente seguros, e eu diria muito mais seguro de quem anda pela rua do Rio de Janeiro ou em algumas periferias também de São Paulo, muito mais seguro. Então estejam assegurados que nós não estamos correndo risco e não estamos expostos a absolutamente nenhum risco. Então, mãezinha querida, pode ficar tranquila, o seu filho está protegido, ele será protegido e não vai embora daqui não, porque aí no Brasil é muito perigoso, por isso permanece aqui, tá bom? Bem, saudamos a mãe do Naio, que nos acompanha justamente lá do Rio de Janeiro. Ok, tá tranquila. Queremos também saudar o Adilson Sabará, da Canção Nova de Cachoeira Paulista, e ele que disse que gostaria de entrevistar o irmão Hélio. Depois nós passamos o contato, Adilson, para você, do irmão Hélio, aí no chat. Vamos para a nossa última questão com a Silvia Gamalo. Por favor, Silvia, se você puder se apresentar. E ligar o seu microfone, por favor. Shalom, irmão Hélio, padre José Maria. E a minha questão é a seguinte, em orações por Israel. Minha questão é a seguinte, eu vi um vídeo de uma moça de Israel, que ela falava em hebraico, ex-reservista, e ela dizia que não entende como que houve como que entraram por terra, ar e mar. Ela diz que o sistema de detecção detecta até um passarinho, ou mesmo o movimento de uma barata. Então, ela questionava que falha pode ter ouvido. Ao mesmo tempo, irmão Hélio, eu vi também um vídeo de um comentarista aqui no Brasil, eu falo de São Paulo, dizendo que aventando a possibilidade de sabotagem do sistema de inteligência. A minha questão é, existe alguma possibilidade, em Israel se discute a possibilidade, se cogita a possibilidade de ter havido algum tipo de sabotagem nesse sentido? Ok. O vídeo da moça, sim, é conhecido, ela se expôs, é uma menina que trabalhou justamente nessa região, nessa área de controle durante 2 anos, e ela disse que mesmo se ela dormisse às 4 horas da manhã e passasse um passarinho perto da cerca, o sistema acordava para que ela fizesse atenção ao que está acontecendo. Então, a pergunta é como que isso aconteceu. Então, essa não temos resposta. O Israel já tem a resposta. Ele sabe onde está o erro, onde aconteceu a falha. A discussão, mas eles não falam, porque não tem interesse agora em falar. Os especialistas, um dos comentários é esse, que Hamas deve ter sabotado algum segundo o sistema. Essa é uma possibilidade. Mesmo que não tenha sabotado, a explicação racional é que eles desceram nos lugares apropriados, desceram do ar, né? E desceram e mataram e explodiram as torres de controle.
Então, as câmaras foram neutralizadas automaticamente, dificultou Israel, não sabendo que teria 1.000 e poucas terroristas dentro do Estado, imaginou que um grupo pequeno estava por aí, era só uma questão de sair com o jipe e encontrá-los depois, como sempre fizeram no passado, não se preparou suficientemente, adequadamente para ir ver o lugar. Foram com aqueles jipes que chegaram, encontraram 100 terroristas armados, muito armados, morreram. Então, até que descobriu que os terroristas tinham matado aquela primeira fase, a segunda veio sem a informação adequada, também morreu. Então, esse foi o grande desastre que aconteceu, porque foi um ataque muito bem sincronizado, muito bem organizado e muito bem efetivo no primeiro choque. E funcionou. Então, Israel descobriu que tinha 1.000 pessoas quando já tinham morrido quase 1.000 de Israel. Então, você veja que houve aí uma falha evidente. Agora eles vão corrigir a falha, vão atacar, vão punir aqueles que falharam. Agora, a primeira falha é o governo, ok? O governo é o que vai pagar o preço maior, porque o governo é o responsável por todos os cidadãos, e ele não protegeu todos os cidadãos. Essa é a frase que gira, que é patente em toda a afirmação popular. Então, ninguém perdoa isso, não, mas agora eles não estão identificando e tratando desse caso. Eles estão agora tratando de arrumar a casa, limpar a casa e proteger a casa. Quando isso tiver feito, aí depois vão tratar das causas que levaram a esse grande desastre, essa grande tragédia, ok? Mas o que você levantou é um dos elementos que se veicula na terra de Israel, sim, isso é verdade. Muito bem, queridos. Bom, André Roncolato, última das últimas questões. Irmão, muito obrigado por permitir que eu ainda fizesse essa última pergunta aí, pela caridade. Irmão Hélio, então, mediante essas últimas perguntas, né, um ponto ficou ressaltado aqui, né, ainda mais pela última pergunta, que é a questão de uma possibilidade de sabotagem. Então, a pergunta é a seguinte: tem alguma corrente, alguma conversa, né, se fale de talvez uma tentativa interna do próprio governo, né, porque o Natanael fez várias mudanças, inclusive no judiciário, né, e me parece que incomodou internamente, né, muita gente, né, um governo que me parece aí não ser tão bem aceito pelo próprio sistema político, né, apesar de ter um apoio grande aí da população. Então, me surgiu muito a ideia de uma possibilidade, né, não sei se aventa isso, né, de uma ação propriamente política, né, porque, assim, Israel é conhecido pelos seus sistemas de segurança, né, inclusive mundialmente, né, e uma falha sistêmica de tantas variáveis, né, me parece uma possibilidade muito razoável, né, que a colocadora aí da última pergunta fez, né, então, queria ouvir um pouquinho, né, se há essa discussão porque, assim, se tem um impacto direto nesse governo, né, por que então isso não poderia ser propriamente interno por outras correntes aí internas aí em Israel? Muito obrigado. Viu? Ok, não, essa teoria foi elaborada pelo setor árabe, pelo mundo árabe, justamente para deslegitimizar e para criar um conflito interno que não tem efeito nenhum. Não, esse tipo de ato é impensável na cultura de Israel, impensável, não existe essa possibilidade. Que alguém faça uma sabotagem na vida da existência do Estado, não existe. Esse elemento não existe, é descartado 100%, ok? Não tem. O que certamente houve foi negligência em algum ponto, qual eles sabem, mas não falam ainda. Isso será tratado, certamente. Não ouviram o suficiente, não interpretaram o suficiente. Eles estão achando, uma das grandes coisas é essa, realmente essa, que não se esperava do Hamas fazer tal envergadura um ataque. Não era possível nos conceitos de Israel que Hamas se expusesse de tal maneira. Por quê? Porque agora ele causou um suicídio. Lento será, mas ele vai desaparecer. Israel vai perseguir esse pessoal até outra geração, não importa.
Isso é típico, isso é a política de Israel, foi sempre essa. Ele fez isso já desde os pequenos ataques lá como é que chama, dos Jogos Olímpicos, né? Da Alemanha, até os outros ataques suicidas que tiveram aqui. Então, todos pagaram o preço um por um. Isso será pago. Portanto, eu não sei, quer dizer, a pergunta é essa: será que o Irã quis causar o suicídio do Hamas, que provocou que ele fizesse o ataque? Essa é uma pergunta que se faz. Por quê? Ele causou sua própria morte nos próximos meses, talvez, ou não sei quando. Então, portanto, essa relação interna, ela não é possível, de forma alguma, na cultura mesmo de Israel, não é possível. Embora tenha, diria, oposição ao governo, mas isso é o jogo político de Israel, que não é de hoje, ele nasceu na oposição. Ben-Gurion fundou o Estado malgrado a oposição. Então, para dizer, é a natureza de Israel conviver com os opostos, ok? Mas de forma alguma, essa conspiração interna não existe de forma alguma. Agora, é verdade que é um país especialista, eles são grandes vendedores de know-how dos cybers do mundo, né? Então, essa questão está muito presente. Onde é que está o erro? É evidente. Eu acho que daqui a uns dias a gente será mais inteligente sobre as causas. Não é ainda clara, não, embora certamente o governo já tenha presente onde está o problema. Bem, senhores e senhoras, nós permanecemos com 100 pessoas que nos acompanhando e depois uma sala de espera que está cheia, mas que infelizmente não conseguimos colocar conosco. Antes de passar novamente a palavra ao irmão Hélio para as considerações finais e também para nos despedirmos, gostaria mais uma vez de saudar a todos os presentes, religiosos de Sion, amigos e amigas, saudar também as pessoas que nos acompanharam nos diversos países da América Latina, mas também na Espanha, manifestar aos nossos irmãos judeus, aos israelenses, a nossa solidariedade, o nosso carinho. Novamente, nós temos o nosso grupo de 100 pessoas, alguns irmãos e irmãs, alguns irmãos judeus que merecem o nosso carinho, a nossa solidariedade. Enfim, gostaria de dizer duas outras coisas. Primeiro, que a gravação vai estar, somos também com a presença das irmãs de Sion, de citarmos esse texto, número 26 das Constituições. Diz o texto: nós reconhecemos que o laço com a terra de Israel é parte constitutiva da identidade judaica, compreendemos que os valores espirituais da tradição de Israel não podem ser separados das condições concretas, geográficas e políticas nas quais vive o povo judeu. Esta existência suscita em nós compreensão e simpatia. Assim, a existência do Estado de Israel não pode, portanto, ser isenta de significação espiritual e religiosa. Esta existência suscita em nós compreensão e simpatia, assim como o desejo que seja pacífica entre Israel e seus vizinhos árabes. Ela nos convida a ler os sinais dos tempos, rezam as nossas constituições. E ao citar as constituições, eu devolvo a palavra ao irmão Hélio para as considerações finais, depois nós nos despedimos. Bom, primeiro me surpreende, diria positivamente, a presença de 100 pessoas e alguns na fila. Desculpa por aqueles que permaneceram na fila. Talvez podemos abrir então um segundo round para aqueles que estão na fila. Mas eu diria que é saudável, é salutar esse interesse por os confrades, pessoas de Sion, mas também, sobretudo, os amigos que estão aí espalhados por todo o Brasil e também fora do Brasil. A questão de Israel é uma questão interessante, eu acho, do ponto de vista da igreja, é uma questão de responsabilidade a nível de fé. Israel não é um Estado qualquer, Israel é uma realidade concreta, é uma terra concreta, o povo de Israel é um povo concreto, e que é uma realidade teológica que está por trás. Então, eu acho que tem que levar em conta sempre esse aspecto aí, que é um povo que não está por acaso, não foi escolhido por acaso, e a escolha não foi nunca apagada, a escolha continua. Então, eu acho que esses acontecimentos não dão a Israel nenhum privilégio sobre outros povos, mas ele exige dos outros povos um reconhecimento do seu direito de existência, um direito de permanecer como um povo, isso é evidente. Então, atualmente, o que está acontecendo é uma grande ofensa à realidade atual. Eu espero que esse conflito, essa crise, essa tragédia atual
possa dar para Israel, talvez, os elementos de retomar a sua tranquilidade, e a tranquilidade de Israel também possa favorecer a vida desses grupos, desses povos que vivem aqui, são vizinhos de Israel. Quer dizer, isso possa abrir perspectivas novas para que essa gente não veja no terrorismo uma opção de futuro, uma opção política, uma opção de vida. Então, acho que esse é um pouco o desejo, a esperança. Eu diria para vocês não seguirem tantos fake news, tenham cuidado. Hoje todo mundo se torna especialista nos meios sociais. Nem sempre as informações são bem apuradas e nem sempre elas prestam serviço à verdade. É bom, eu diria, filtrar um pouco e nem tudo passar para frente. É bom ter um certo cuidado. A realidade aqui é muito dura, ela não é simples, o povo está sofrendo muito, eles vão sair, o povo vai sair lentamente, mas certamente vai sair, não tem dificuldade, já conheceu isso no passado, mas o momento é um momento de muita reflexão, um momento, o país parou, o país está refletindo, você sente isso andando na rua, olhando a televisão, ou escutando o rádio, não importa onde, quer dizer, o povo está pensando, por que aconteceu e como a gente vai fazer. No fundo, é um ato interno de reflexão da onde falhamos e por que falhamos. Vamos esperar que dias melhores virão, e que isso não desdobre em dificuldades maiores, não somente para Israel, como também para porque tudo hoje está conectado. Não há mais não somos mais ilhas de países, não. Hoje os países estão conectados. Então, todo o sucesso de um pode ter consequências boas para outros. O insucesso de um tem efeito dominó em toda a região. E aqui o Oriente é muito sensível. O Oriente é uma região muito conectada e muito sensível, tá bom? Agradeço a todos, muito obrigado. Obrigado. E de coração, uma boa tarde, boa noite e continuemos, tá bom? Obrigado, irmão Hélio. Obrigado a todos pela presença novamente. Saudamos aqueles que nos enviaram mensagens, as irmãs de Sion, a Dona Inês em Mogi das Cruzes. Boa tarde e até a próxima. Bom trabalho a todos. Obrigado.